Fala galera do mercado de tecnologia. É isso mesmo, mais uma vez aqui na sua timeline, dessa vez para o nosso episódio 8 do nosso Tech Talk. E nada diferente, nada muda, meu grande amigo Marco Machado. Boa, beleza? Muda muita coisa, né? Hoje a gente tem um convidado especial que vem aí, né? Especial pra caramba, Boa. como sempre, né? Todos os nossos convidados são muito especiais, Verdade. mas hoje uma presença muito aguardada aqui, né? É verdade. Aguardado até pro mercado também, hein? Olha só, hein? É isso, mas antes de mais nada, se você não é inscrito, esse é o momento de você se inscrever, ativa o sininho, a gente tá no YouTube, no Spotify. Bom, agora vamos ao nosso convidado aqui. Nosso grande convidado é um homem que lidera a Cato Networks, né? O nosso grande parceiro de longa data aqui da Tech. Bom, sem mais delongas, estou falando aqui do nosso grande amigo Eduardo Frade. Eduardo. E aí, tudo bem, gente? Obrigado, Valeu, Frade. cara. Obrigado por Legal. estar aqui, meu. Muito bom. feliz com sua presença aqui, meu velho. Obrigado, o prazer é meu. Acho que um convite especial. Eu acho que realmente falar para o segmento de segurança da informação e com vocês aqui, para mim, é sempre um privilégio e uma honra estar aqui pelo Eu convite. fico feliz de você vir, cara. Fiquei feliz. A gente tentou já há um tempo, né? A agenda é sempre complicada. Verdade. Mas tua presença aqui é importante pra gente, né? Sabe que a Cato é muito importante também pra Tech, então acho que vai ser um episódio muito interessante. Muito Nós legal. vamos discutir bastante coisa legal aqui. Sim. E conhecer o Frade também, isso é importante. hein? Muito importante. Tem Bom, uma história interessante aí por trás, né? É isso, esse é o objetivo do nosso Tech Talk, né? Falar sobre cibersegurança, DevOps, mercado de infraestrutura, mas também conhecer pessoas, né? Além do LinkedIn. E por falar nisso, quem que é o Frade fora do LinkedIn? Conta aí pra gente aí. Já pra começou nossa bem, audiência. pergunta boa. Quem que é o Frade aí? Cara, eu sou como a grande maioria, um orgulhoso pai de um casal. A Bruna tem 20 anos e meu filho Luca tem 15 anos. Boa. Manda um beijo pra eles lá, ó. Pode mandar direto. Um beijo para os dois aí. Se não assistir, vão ter que assistir. Hein? Pelo Vai ter menos que ver, hein? Vou garantir aqui a audiência de 2 pessoas. Mas, basicamente, eu acho que é um pai que, de certa forma, se apaixonou ao longo da vida por vendas, né? Que aconteceu de uma maneira talvez até inusitada, que eu não podia imaginar que eu tivesse nessa posição e vendendo, somente no mercado de tecnologia. Uma pessoa que nascida no interior. Você é de onde? Sou de Caçapava, aqui no Vale do Paraíba. Legal. É Entre perto de São Caçapava José. e São José. Exato. Vivi entre São José e Caçapava. E filho de um pai comerciante, uma mãe professora. Olha o DNA aí, né? Exato. Tá aí, né? Tá aí, realmente, meu pai... O fruto não cai longe do pé, né? Não tem jeito. Não, sem dúvida. Acho que tem muita coisa que meu pai começou muito como propagandista, muito antigo e vendia para baixo e para cima. Talvez, de certa forma, alguma coisa ali, eu acho que me picou e acabei indo para esse mundo de tecnologia. Enfim, acho que é basicamente isso. Um cara que sempre foi muito envolvido com esporte, né? Sempre muito envolvido com gente, que eu acho que vendas tem um pouco disso e gosta muitas vezes de estar com pessoas. Acho que é um pouco desse molho aí, quem é o Frade, né? Muito legal, cara. Bom, mais uma vez, muito feliz aí com sua presença. E aí, aproveitando o gancho do esporte, né? Puta, a gente gosta muito, né, Machado? É verdade. E aí, a gente tava trocando uma ideia ontem, você falou pra gente que você foi jogador de vôlei, né? Foi Sim. federado no tênis de mesa. Sim. Lógico que a gente vai falar mais adiante, até criando analogias, né? O que isso agregou na sua vida comercial. Mas se você puder dar uma pincelada aí dessa sua trajetória esportiva, seria Sim. muito legal. Olha, sem dúvida, eu acho que sempre fui envolvido com esporte desde pequeno. Quando criança já fiz de tudo, sempre lá aí no interior. Então eu joguei futebol de campo, jogava futebol de salão. Qual posição você jogava? Era ponta esquerda, sou canhoto. Ah, legal, hein? Então, Diferencial, hein? Era aquele menino que fazia tudo o dia inteiro. Saía de casa cedo quando dava, depois da escola, eu ficava o dia inteiro no clube, né, interior naquela época. Você tinha muito essa questão de pessoas se reuniam no clube. E também não tinha muita coisa, né? Não tinha celular, a gente tinha que fazer alguma coisa. Fazer Exatamente. esporte, né, Era cara? outros outro tempos, tempo, eu né? gastava toda a energia em esporte. Então, nadei, mas não era minha praia. Tinha lá uma medalhinha, fiz judô, também fui até a faixa acho que laranja. Depois jogava futebol de campo no final de semana nos torneios que tinham no interior. E aí fui entrando e fui jogar tênis de mesa. E tênis de mesa, de fato, aí comecei a participar muito mais em torneio, em campeonato. Paralelo a isso, comecei com voleibol, mas quando foi com uns 13 anos, mais ou menos, 14, de fato, engrenei no vôlei. Joguei em várias equipes aí no interior.
jogando jogos abertos, jogos regionais, jogando ligas Que legal, hein, cara? e paulista e tal. Então, praticamente tive uma vida ali até um pouco depois, entrando na faculdade com 18 anos, muito voltado no esporte. Então, era escola, era treinar durante o dia, final de semana era viajar para jogar. Então, era basicamente tive uma vida bem ligada no esporte. O que fez, de certa forma, também retardar muito outros vícios que a vida adulta vai te levando. Então, eu fui beber muito tarde, eu começar porque era muito de treinar, jogar, viajar, treinar. Até quando eu entrei na faculdade e tal, e aí já fui estudar fora. Também mantive ali até o primeiro, segundo, terceiro ano. Mas onde que foi mais difícil? Você foi estudar fora da cidade? Fora Fui do estado? estudar em Campinas, fui fazer engenharia em Que Campinas. legal. E Você lá fez também engenharia o mantive quê? engenharia civil. Caramba. Você vê, estou aqui em tecnologia. Oposto, hein? Outro. Não, se bem que não é oposto, né? Você tem... Na engenharia você acaba aprendendo algumas coisas que são importantes para a carreira tua. Eu acho que a base do ponto de vista da formação de engenharia técnica te dá ali uma série de atributos importantes para você seguir por uma carreira, qualquer que ela seja técnica. Ela é muito, muito ligada a essa questão de estar ligado às questões lógicas, isso de fato. Mas enfim, aí fui tocando aí com o esporte, então o esporte sempre foi muito parte da minha vida, até hoje ainda jogo tênis agora, migrei depois do voleibol alguns anos atrás, jogo tênis, hoje cedo mesmo estava jogando tênis cedo. Daqui a pouco você vai parar no pickleball, né? Já brinquei, não brincou? é muito, para quem joga tênis, às vezes acho os outros pickleball, beach tênis, variações, até o paddle, eu comecei a brincar agora, mas o tênis é diferente, mas gosto de tudo que é esporte aí. Mas se você pudesse escolher um, assim, putz, esse aqui é um esporte que eu amo mesmo. Se bem, entendi que você gosta de vários, mas se você pudesse escolher um. Sem dúvida, voleibol eu gosto muito, mas não faço hoje por várias questões, já questões até físicas, apesar de que eu tive muito pouca lesão ao longo da vida. Mas hoje minha paixão é jogar tênis, né? Acho que hoje é jogar tênis. Voleibol sim, assistir, acho que eu assisto tudo, até futebol americano, cara, até o curling, quando tem coisa, eu gosto de assistir. Legal. Então aquele cara que fica o dia inteiro assistindo. Se você gosta de futebol, você deve torcer para um time bom, hein, Frade? Que time que você torce? O melhor. Eu acho que é o São Paulo. Vou te dar a dica, o maior vencedor de. Então deve ser o São Paulo, tô achando, hein? Isso aí. Difícil é usar um logo verde, né, Frade? É complicado, né? Mas eu acho que nos últimos anos, realmente, no São Paulo, já fui mais feliz. O São Paulo se apequenou nos últimos anos. Mas eu acho que vamos chegar lá. Futebol é fácil, viu, pessoal? Futebol é fácil. É verdade. Pô, Frade, legal, mas assim, vou explorar um pouco a sua trajetória profissional, né? Até o momento de você ter chegado na Cato, que eu acho que é importante. Se você puder contar um pouco isso, porque tem muita coisa que eu acho legal. Você passou por empresas super interessantes. O pouco que eu te conheço, você construiu times e você está nesse momento também de construção, né? De time, de discurso. Mais do que isso, né? Construir e levar uma tecnologia que muita gente não conhece, né? Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Então, eu, de fato, me formei em engenharia, atuei pouco no segmento de construção. Tive no início realmente Mas foi uma escolha sua inicial? Ou, por exemplo, normalmente o pai influencia bastante, né? Cara, meu pai queria um pouco meu pai tinha comércio, farmácia e tal. E em São José dos Campos sempre teve negócio no interior, em São José em particular. Mas eu sempre que tive a visão de estar fora, de conhecer mundo novo, enfim, de meio que desbravar. Eu tinha essa expectativa de ir para um centro diferente. Naquele momento, um adolescente de Caçapá falou, vou para Campinas, vou para algum lugar, um negócio diferente. E realmente eu acho que isso, de certa forma, moldou muito, talvez, de algumas características que você acaba tendo. Percebo que é quando você vai para um ambiente onde você, de fato, desconhece, você não é conhecido, te traz uma série de outras resiliências e de situações que fazem com que você tenha que, de fato, amadurecer muito rápido. Então, acho que essa foi uma mudança muito importante para mim nessa época, que moldou muito do que eu sou hoje, que eu acho que faz muita diferença
para os adolescentes e tal saírem um pouco desse ambiente mais controlado. Porque, de certa maneira, em Caçapava, em São José, todo mundo me conhecia, minha mãe era professora, eu, quando ia lá para a diretoria na escola, a diretora era amiga da minha mãe, vou ligar para sua avó. Acolhido em todos os ambientes, A gente falou disso, esse sofrimento, né? É verdade. Porque a esposa do Emerson é professora, e o Léo, que é o filho do Emerson, também tá lá. Se o Léo faz alguma coisa errada, o barulho é maior. Mas se ele faz alguma coisa certa, o barulho é bem pequenininho. É verdade, assim, né? Então tem essa questão do... Tudo era um pouco controlado. Meu avô era o médico lá, diretor do hospital da cidade. Então eu vou falar para o seu avô. Então, quando você sai do seu ambiente, vai para uma cidade nova, diferente, morar sozinho, numa república, sem infraestrutura nenhuma, você começa a aprender tudo. Quer dizer, tem uns fatos que são curiosos, né? Que eu lembro quando eu cheguei lá, morando com um amigo e uma mulher num apartamento de, sei lá, de 6x3. Primeiros 2 meses, chegou uma hora que acabou a energia no apartamento, estava sem luz. E falou, pô, como caiu sem luz? Aí fomos olhar lá, estava tudo funcionando bem, mas o cara falou, vocês pagaram a conta de luz? O cara do condomínio lá, que era estudante. Pagar? Cara, eu, tipo assim, todo mês, como é que é isso? Sempre foi automático, né? Então, esse tipo de coisa que você fala, cara... Louça não lava sozinha, né? Que isso. Na minha casa lá lavava. Então, tem isso... uma cueca aqui para usar na gaveta? O que aconteceu? Tudo está prontinho. Então, isso, de certa forma, parece uma coisa meio besta, mas, de certa maneira, vai te trazendo uma série de responsabilidades. E num ambiente que você não é conhecido, ninguém sabe quem você é, você não existe, é mais um. Então, você começa ali... Então, isso, de certa maneira, fez ali, eu fiz engenharia, mas, logo depois, uma oportunidade profissional, vim para São Paulo, trabalhar um pouco ainda nessa questão de gestão de obra de construção civil. Lá eu já trabalhava e rapidamente tive uma experiência aí para tocar um canteiro de obra muito grande, tinha 430 pessoas. Uau. E você tinha 23 anos de idade, várias pessoas te chamando de doutor, você fala, cara, capacete branco ali, né? A galera mais velha que o seu pai, né? E tem uma certa... maluco. Eu tinha um mestre de obra que, na época, tinha construído o Brasil, tinha 70 anos de idade, conhecia muito, um monte de encarregados para cada área. Você tem uma hierarquia importante lá, e ali você começa a primeira vez se lidar, como é que você coordena as coisas, como é que você bota as pessoas se falar, as pessoas têm milindres, têm características, você tem que concatenar aquilo, tendo muito menos experiência do que as pessoas que estão lá. Experiência. Não só experiência profissional, né? Experiência de vida. Né? Exato. Com 23 anos. Um monte de problema que acontecia, que é uma obra muito grande, com uma área de montagem, com muita máquina, muitas áreas específicas. Você tendo que lidar com aquilo, foi uma experiência importante. Mas eu vim para São Paulo por uma outra experiência profissional, também nessa área de gestão. Eu fui cair dentro da Nestlé para gerenciar as obras, as construções, as ampliações que a Nestlé fazia no Brasil. Depois de lá, eu saí, fui para uma empresa de gerenciamento que fazia gerenciamento de construção e de integração da parte de tecnologia pré-banda B, dessas partes de... toda a parte de infraestrutura para telefonia fixa e naquele momento ia começar o celular, micro-ondas e tal. Anteninha, essas coisas. Antena, torre, arrumar lugar específico, comprar. O lugar, a gente fazia a fundação e fabricava aquilo e tal. Era uma empresa, também era uma startup ali, era uma empresa de um grupo argentino. Tinha muitos negócios lá, tipo uma Votorantim, vamos dizer, lá da Argentina. Tinha essa parte de telecomunicações, fabricavam coisas lá. E eu fui a primeira pessoa que vim aqui, foi o primeiro contrato com a na época, Promon, né? Engenharia para Telesp celular. Que era o primeiro contrato. E eu entrei lá como gerente de contrato, gerenciar esse contrato. E tinha 4, 5 pessoas aqui no Brasil, todos argentinos. Já tinha um diretor de vendas aqui que estava buscando os contratos. Telesp ainda, hein? Telesp celular. E aí eu cheguei lá para gerenciar os contratos, então tinha muito a ver, tinha experiência na questão de gestão físico-financeira. E comecei a fazer esse tipo de coisa e gerenciar esse contrato especificamente com a Promon. Depois de, sei lá, 6, 7 meses com esse contrato, o contrato tinha crescido 35% o volume dele, porque tinha muitos serviços adicionais essas que eu tinha que negociar dentro do contrato. Esse cara, que era o responsável por vendas aqui no Brasil, saiu para montar um negócio dele, perto de 1 ano. E esses diretores argentinos falaram para mim, você não quer assumir a parte de vendas? Eu falei, cara, não sei vender nada.
falou, não, você é um cara de vendas, um cara... Mal sabia que você era um vendedor, né? Cara, um executivo que foi da GE, muitos anos, o mundo inteiro. Ele falou, cara, você é um cara de vendas. Eu falei, se não der certo, eu posso voltar aqui no que eu estou fazendo? Pode. Cara, e meu papel foi naquele momento pegar a pastinha embaixo do braço, literalmente, cruzei o Brasil inteiro, porque estava abrindo as licitações para a banda B, além dos contratos tradicionais, com as operadoras tradicionais que faziam contratos para contratar torres com sistemas de micro-ondas. Nextel, naquele momento, começou a crescer muito. E, de fato, a gente saiu ali de um contrato de 2, 3 milhões. Em 3 anos, a gente tinha 27 milhões de reais de contrato. A gente trouxe uma parte da produção que a gente fazia de torres e tal, integrações com Ericsson, com NEC. A gente pegava tudo que fazia turnkey e entregava para contratos, por exemplo. Mas vendia direto ou vendia através de... Não, a gente era o integrador da Promon, a gente pegou um contrato com a NEC, tinha Ericsson no meio, a gente vendia para eles, esses caras, que entregavam, a gente fazia integração dos bastidores, toda a parte, fazia os containers com todo aquele sistema de alarme de incêndio, toda a parte de cabeamento, bastidores... Fim a fim. Fim a fim. E também tinha um pouco de obra civil e entregava pronto. E a gente fabricava as torres, os postos e tal, e integrava tudo. Enfim, foi muito bem sucedido nesse sentido. Aí a empresa foi crescendo, fui botando vendedores embaixo. Eu tinha 26 anos. Já montando um time, já liderando uma galera. Já tinha um time, aí comecei a botar gente para os gerentes de contrato. A gente tinha contratos com, na época, BCP, Americel, na Brasília. A gente tinha feito toda a parte da TIM Mobile, todo o Nordeste, que depois vai ser Claro, a gente tinha BCP, Telecelular, CRT, cara, Nextel no Rio, no Brasil inteiro. Então, só que depois de uns 4 anos ali, aí nós começamos também a agregar no portfólio, vender e fabricar aqueles shelters, que eram os containers, para botar coisa que a gente não fazia. A gente fabricava isso tudo na Argentina e trazia para cá. A gente tomou a decisão de começar a fazer uma fábrica no Brasil, porque a produção era muito grande. Aí, enfim, a gente já tinha 6, 7, 8 vendedores, eu estava gerenciando essa turma ainda garoto, né? Aí eles me pediram para ficar, comecei a ir muito para a Argentina e acabei ficando quase que 1 ano lá na Argentina, ajudando um pouco no Chile, porque começou a vender esse produto novo. Lá estavam desmobilizando gente, eu fui para lá, me fizeram esse convite. Fiquei lá um pouco, esse período, indo voltando durante 1 ano em Buenos Aires e fazendo algumas coisas com o Intel no Chile, fazendo uma parte também com um pouco de Uruguai. Foi sua primeira experiência na Latinoamérica? Foi com aí aprendi meio que na raça falar o espanhol, porque nesse tempo todos os 4 anos, todos os diretores dos caras vinham e voltavam semanalmente, eram todos argentinos, né? Então meio que aprendi um pouco o sotaque aí portenho e falar o... Mandavam Coca-Cola? No início. No início muito. Muito. Normal, faz parte também, né? E eu me lembro que uma vez, que já dei várias ratas, mas tinha um cara que estava comigo lá, que tinha trazido do Brasil, que era um cara de montagem, e a gente, lembra até hoje, são esses gafes que a gente faz, né? E tinha esse cara junto comigo, e foi pedir lá, o cara falou, vocês querem postres, né? Sobremesas? O cara falou sim. Aí ele perguntou, o que você quer? Ele pegou um sorvete de Moriango. Sensacional. Aí ele falou, burro, né? Mas o importante é que a gente acaba, enfim, aprendendo e sempre acho que se jogando um pouco no desconhecido. Que era um pouco isso. E aí, logo depois ali, a Promon, tinha muita relação com a Promon criou a parte de tecnologia, que era a Promon IP, e que criou a NetStream, que foi um sucesso na época, uma empresa que criou uma operadora que fazia toda a parte de infraestrutura em várias capitais do Brasil. Fazia última milha, não era isso? Fazia última milha, fibrando todos os países, que era uma novidade importante na época, começou a crescer muito. A Promon, na época, estão começando a estruturar o time. E a Promon já me conhecia e tal, falou, cara, me contactaram, falou, você não quer vir para cá? Aí eu fui para lá, acabei entrando na NetStream. Logo depois a NetStream foi vendida para a AT&T. A AT&T comprou operações no Brasil, no Chile, na Colômbia, no Peru. Criou a AT&T Latinoamérica, que tinha infraestrutura local. A AT&T não estava. Tinha uma operação muito pequena, que era um ambiente de suporte que tinha no Brasil. E aí eu acabei ali, de certa forma, tinha um pouco a experiência na Latam. Acabei vários tempos ficando como cara responsável por Latam ali. Essa estrutura cresceu. Aí eu já tinha todo um time de América Latina e também fui responsável, que se chamavam na época multisector, que eram várias estruturas de vendas locais, varejo, indústria, educação. Fiquei lá vários anos. Quando a
a AT&T Latinoamérica foi comprada pelo grupo Telmex, né? E aí passou a ser Telmex. O mexicano, né? O mexicano. Também foi responsável ali a ajudar na América Latina, porque a Telmex até então não tinha nenhuma experiência na América Latina, então tropicalizar contratos, modelos de one-stop shop em Latam, todo esse tipo de coisa. Eu fui um pouco envolvido nesse tipo de coisa, reportava já antes alguém nos Estados Unidos e Brasil, aí ficou meio México. E aí a Telmex comprou a Embratel. E aí, de certa forma, a gente fez uma fusão. Eu fiquei sendo o cara meio que Telmex dentro da Embratel, porque a Embratel não tinha experiência na América Latina. Fiquei por um período, mas tomei a decisão depois de uns 6, 7 meses sair. A Embratel era uma empresa muito grande, acho que não fazia tanto sentido o que a gente estava fazendo. E aí, porque eu recebi um convite de ir para uma outra área, que falei, poxa, eu saí ali de infraestrutura telecom, fui para fazer telecom, e tinha uma empresa na época que estava fazendo outras coisas, já fazia um pouco de soluções em nuvem, que era uma empresa chamada Interchange, era uma empresa que dominava a parte de EDI no Brasil. A Interchange era uma joint venture da EDS, tinha empresa da HP, com o Citibank. E aí eles me chamaram lá porque eles queriam estruturar uma área que estava meio bagunçada de concessionária, de operadoras, de varejo e de indústria e tal. Eles eram muito focados em fazer EDI entre bancos. E aí eu fui lá para meio que montar esse treco. E aí meu papel foi, de fato, fazer a identificação um pouco do mercado, montar um time, reestruturar o time que tinha lá. Então, basicamente, o que a gente vendia era uma solução interessante. A gente fazia o DDI, que era fazer a troca de documentos eletrônicos para essas empresas focadas para a maioria das empresas que emitiam boletos. Então, você pega lá todas as operadoras, empresas de energia, concessionária de água, você emite um boleto, esses caras têm que pagar nos bancos. Você tem um banco emissor, tem um banco que recebe. Então, você tem toda a parte de compensação, de que é quando você tem um custo de compensação de um banco que emite um boleto e paga no outro lugar. É como, na verdade, você faz telefonia. Quando você tem uma conta da Claro, você, eventualmente, entrega essa chamada via TIM, a Claro precisa pagar um custo de interconexão. Então, tem a similaridade ali. Mas o que a gente fazia? A gente fazia toda essa gestão de informação, né, e criou naquela época, que era, de certa forma, inovador, todo um framework em cloud. Na época era um cloud privado nosso, mas a gente vendia com um front-end para os clientes, onde ele fazia toda a visão de conciliação dessas vendas. Então, ou seja, eu emiti 1.000 boletos que dá R$1.000 e eu recebi R$900 durante esses vários. Então, eu recebi R$900 por quais caminhos, por quais bancos, né? Quantos foram pagos, em que data que foram pagos. Essa diferença de 100 não foi paga, eu vou emitir um segundo boleto, emito para quem? Cartão de crédito, foi pago via cartão de crédito, com os emissores dos cartões de crédito que foram pagos, como é que eu consolido isso, entrega? Isso é um problema, até hoje é um problema. Isso é mais ou menos o que a Axway faz ou não? A Axway estava no meio do caminho ou não? Não, a gente fazia isso, hoje eu não sei de fato tem algumas empresas que fazem isso, quem faz isso bem, já era na época, que está fazendo isso até hoje, não é a Axo, eu me esqueci o nome. Oracle, não? Não. Depois eu vou lembrar. Vamos lembrar. Enfim, no meio do caminho. Mas, ou seja, era já uma solução cloud que você conciliava para os clientes, entregava ele numa visão front-end e depois entregava os dados para ele com o sistema SAP, na época a BAN fazia a conciliação bancária, e a gente também fazia um BPO, que era, ok, se você não recebeu esses 1.000, você quer que eu faça chamada proativa, quer que eu faça uma emissão de segunda via do boleto, né? Então, conciliação de cartão de crédito, quando você muda o seu cartão de crédito, eu tenho pagamento 1 de 10, mas no meio do caminho você foi clonado e pega um novo cartão de crédito com um novo número. Hoje, para essa cobrança. Né? Antigamente, o que você fazia? Eu tinha que fazer atualização na base de dados do banco, que aquele cartão final 09 agora é o final 07. Continuar aquela... Então, a gente fazia toda essa gestão e entregava para o banco. Então, é um negócio muito interessante e a gente montou isso. Então, a gente também teve muito sucesso ali. Só que ali tinha uma estruturação grande, porque a gente tinha, por exemplo, contratos, que eram contratos de adesão, onde você podia... como você conectava para poder mandar o fluxo de informação ou notas fiscais no varejo, você tinha outros caras que era por volume de tráfego. Então, aquela história, amanhã eu plugava uma outra empresa, Axistage é o nome, Axistage faz até hoje, e tinha algumas outras. Você plugava na outra e o cara parava de mandar a informação para você, sua receita caía, porque ele estava mandando por outro.
Como o contrato não tinha compromisso mínimo, não tinha nada, quando você olhava aquilo, você não tinha como gerenciar que cliente está tendo churn, está saindo, tinha muito isso. Então, um dos trabalhos também que eu acabei estruturando um pouco lá foi isso, mapear todos os clientes, quanto que eles faturavam mensalmente, por que no mês caía. Né? Aí tive que estruturar com a parte jurídica, que os contratos, revisamos todos os contratos de adesão para fazer pacotes de volume mínimo, onde o cliente tinha que acenar com 30, 60 dias de antecedência que ele queria sair, e aí tinha uma penalidade. Então você controlava os clientes que estavam saindo. Antigamente você não tinha esse controle da porta de saída. Então aí você começa a controlar o churn. Nós diminuímos o churn, que era quase 45%, 47%, quase a metade no início, no final do ano, nós vimos para 12%. Caramba. Né? Com essa barreira de saída, e oferecendo alguns novos pacotes. Lugar, ou não? Fiquei 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Pensei que você tinha ficado tipo uns 10 anos. Não. De coisa que fez. Cara, foi assim, várias coisas ao mesmo tempo, Intenso, super intenso. Caraca. Estruturar time de vendas, estruturar a parte de coisa, criar uma área de inside sales para poder girar essa base de long tail de Legal, clientes. hein, cara? Mas o que aconteceu? A EDS foi vendida na época. A EDS falou, eu quero sair fora desse negócio. Na época, o Citibank falou assim, cara, eu não vou ficar com uma empresa de tecnologia, que não é meu negócio. eu quero o meu negócio para fazer o meu EDI para mim e para os grandes bancos, que era o que ele tinha interesse, fazer correspondente bancário. E aí ele falou, também vou vender esse termo. E aí ela saiu para ser vendida. Ela foi vendida, né, Interchange, foi vendida para hoje é OpenText, comprou ela, uma empresa americana grande, comprou um monte de coisa, OpenText. Né? Comprou várias empresas, juntou tudo no portfólio. E vende segurança também, né? E agora está vendendo também segurança. Então, na época, mas acho um pouquinho antes da venda... Foi OpenText, né? Uma solução que era da McAfee foi para... ou não? Não sei. Não. Mas ela tem um portfólio bastante estendido. Então, ou seja, aí nesse meio tempo, eu recebi um convite de ir para Cisco. Também nunca tinha vendido hardware. Né? Eu falei, cara, nunca vendido hardware. Não, vou ir para cá, porque eu tinha muita relação com a Cisco na AT&T. A gente fazia muitas soluções baseadas em Cisco. Começamos a vender na época a PBX-IP. Fazia muito com o Nortel, mas começamos a fazer muito com o Cisco também. Isso foi em que tinha ano outras coisas. Cisco? Fui para Cisco em 2007. Legal. E aí fui para lá. E na época foi curioso que eu fui para lá para cuidar um pouco do que eram contas globais. Porque era um pouco da experiência que tinha em AT&T, tinha gerenciado toda essa estrutura. Entrei lá para a parte de contas globais. E aí eu gerenciava essas contas Latam para fazer um one-stop shop, com algumas contas específicas. Aí depois ali fui evoluindo, fui assumir uma gerência para a parte de que eles chamavam de multisector, que era vários segmentos menos o financeiro. Depois eu entrei como um diretor regional para a parte de enterprise. E depois fui o head da área de enterprise nos últimos 8, 9 anos. Fui migrando para a parte, fui head da parte de vendas de comércio. Né? Depois a gente reestruturou a área de comércio internamente. Então ali eu... Movimento total, né? Movimento em vários lugares. Assim, né? Eu acho que talvez o curioso ali é que sempre, de certa maneira, o que acabou acontecendo ao longo da minha carreira, sempre onde tinha um problema para resolver do ponto de vista de organização, era onde, de fato, eu percebi que o meu nome era lembrado. Então, tipo, desestruturava um pouco o comércio, não tinha segmentação de conta, time de venda tinha que ver, o Insight Sales estava meio... O processo estava meio... Cara, vai lá dar uma arrumada nisso aqui. A gente ia lá, tentava arrumar isso. Até ia falar que você pivotou várias vezes, mas acho que você não pivotou nenhuma. Você continua sendo engenheiro civil. Porque no final das contas você continua construindo, cara. E hoje você está dentro da Cato, imagino, tenho certeza que é uma construção, né? Então você sempre passou por áreas construindo times, construindo relacionamentos, até soluções, né? E construindo pitch. Isso é muito difícil, né? Você estava falando, eu falei, pô, esse cara pivotou pra caramba, né? Foi de uma área para outra, que isso é muito legal, né? Talvez a nova geração, ela está mais aberta para isso, para pivotar ou mudar de emprego, mudar de área. Pô, mas no final das contas, cara, você sempre foi um engenheiro civil. E é muito legal isso, né? Porque construir time e ter essa capacidade... Muitas vezes a gente até se frustra, né? Porque você vai lá, constrói numa mesma empresa. Eu passei por isso algumas vezes. Você vai, constrói o time, aí você fala, puta, agora o time tá redondinho, vou ganhar dinheiro. Aí você fala, tem uma outra área aqui. E te move lá. Mas é um reconhecimento, porque
poucas pessoas têm essa capacidade, eu vejo, Frade. E isso me dá um certo conforto de você ter essa capacidade, né? Vi que você passou por isso muitas vezes, porque eu acho que a solução da Cato é uma solução muito legal. Mas a gente precisava de uma construção aqui no Brasil. Então eu fico tranquilo, vi que você teve sucesso muitas vezes e vai ter sucesso nessa também, cara. E nunca teve um ponto de inflexão pro lado dele, né? Ele falou, cara, vou sair da engenharia civil, vou pra tecnologia. Acho que a sua trajetória mesmo foi te guiando para essas mudanças, né? Corajoso, né? Não estou dizendo que você é destemido, né? Tem uma diferença de uma pessoa que é destemida por uma corajosa. Uma corajosa pode até passar por ter medo, não sei se é o caso, mas você é um cara corajoso, que foi ali e abraçou um desafio. É verdade. Você enxerga assim ou não? Eu vejo que, de fato, talvez olhando para trás, não sei se estou destemido, não, e a coragem às vezes é relativa, né? Mas eu acho que talvez o que talvez eu possa olhar para trás e ficar feliz com algumas decisões. Algumas, como te falei, nessa que me falaram, você vai ser um cara de vendas, eu falei, ok. Você também teve a decisão de falar, vou ver esse desconhecido, né? Mas também teve uma construção, quer dizer, eu depois fiz engenharia, quando mudei para São Paulo, queria ir muito mais, porque eu nunca quis ser uma pessoa muito de visão muito específica. O engenheiro, às vezes, tem muito amigo que fala muito de detalhe. Eu sempre quis ser um cara generalista, porque sempre quis ter uma visão mais holísticas das coisas, que pudesse me dar a possibilidade ou a facilidade de migrar, né? Quando eu vim para São Paulo, eu também fui para a faculdade de novo e me formei em administração. Legal. E aí fiz uma pós-graduação na SPM de marketing. Depois fui migrando para cursos de vendas, à medida que eu falei, puxa, acho que vendas eu estou achando interessante, legal. Tem um desafio. Essa construção foi intencional, no sentido de realmente tentar se capacitar, me capacitar, né? Vai falar, poxa, eu preciso tentar fazer isso melhor do que eu estou fazendo. E complementar com essa visão mais analítica que a engenharia acaba te trazendo. Então, agora, uma coisa que eu acho que também sempre foi talvez de característica, e eu acho que isso é fundamental, principalmente agora, eu vejo nas pessoas que trabalhavam comigo, do meu time, mas meus filhos, eu falo muito, é esse interesse de tentar conhecer coisas novas, de ter o interesse e ser curioso, né? Não é falar que você realmente tem a soberba, que você sabe tudo, porque cada vez você tem a impressão que você não sabe nada. Verdade. E realmente você não sabe nada. Mas você tem a curiosidade de saber, eu não sei disso aqui, e, me conta. Isso é uma coisa que realmente, talvez eu tenha uma característica que realmente, às vezes, sou meio chato. Quando estou com alguém, com um engenheiro do meu lado, cara, me conta esse negócio, eu não sei nada que você está falando. Sabe como é que chama isso? Tem um nome, chama T-shaped person. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não. Nunca ouvi falar. Um formato de T, né? Então a pessoa ela trafega em vários assuntos aqui e ela um só específico, ela tem uma profundidade. São poucas pessoas que têm essa capacidade de trafegar em vários... Eu tenho certeza que se a gente falar de vários assuntos aqui, nós vamos acabar... as pessoas que vão falar, esses caras conhecem muito de... Eu, por exemplo, não conheço nada de vôlei, né? Eu não sou um cara do esporte, né? Eu sou um cara do outro mundo de gastronomia. Mas se a gente tiver um papo aqui de gastronomia, você vai falar, pô, fui em tal lugar, tal restaurante. Então, isso chama T-shaped person. É difícil, é legal. Eu também tento embutir isso bastante na cabeça dos meus filhos, né? Cara, você precisa trafegar em todos os assuntos, cara. Não sei, a gente conversa bastante e isso traz uma amplitude para você trafegar em ambientes também, não só em assuntos, mas ambientes que você consegue ter colocar o seu pitch, colocar aquilo que o seu diferencial e trazer para onde você é um especialista, né? E o conhecimento nunca é demais, né? E o conhecimento tem muito a ver do interesse. Eu acho que no momento que a gente vive hoje, até uma abundância de informação. Lógico que você tem o paradoxo da abundância. Você tem tudo e às vezes é difícil. Mas se você tem interesse e tem curiosidade, cara, você tem informação para tudo. E não só uma formação formal. Você realmente pode, com pessoas que conhecem mais do que você do seu lado, te guiar de certa maneira. Mas a informação é muito disponível. É muito disponível hoje em dia. Você tem que ter o interesse de parar e de querer e buscar essa informação. Então, toda vez que você comentou de pivotar, quer dizer, um cara que era um engenheiro civil, de repente começou a vender infraestrutura de telecom, depois eu ia vender a telecom como serviço, depois eu fui para uma solução que já era de cloud, que era basicamente serviço na ponta, né? Contrato, fui vender hardware, que eu nunca tinha vendido no hardware, que tem uma dinâmica completamente diferente, né? E agora nós estamos falando teve uma mudança dentro da própria Cisco, que eu fiquei muitos anos, que também pivotou lá dentro, que foi muito interessante, uma companhia que está sempre buscando se inovar e buscar acompanhar. A quantidade de inovações que tiveram lá dentro, você ter que acompanhar todo dia, é gigantesca. E agora, particularmente, com o Cato
segurança, e uma segurança também que está basicamente migrando fortemente para um modelo em nuvem, também é uma outra transição. Então, se você não está disposto, aberto ou interessado a gastar parte do seu tempo a querer adquirir novos conhecimentos, é tremendo. Eu me recordo uma vez, para te exemplificar isso um pouco, né? Porque nesse mundo de tecnologia, e não sei vocês, mas me dá uma ansiedade tremenda, porque quando você é curioso, né, e quer conhecer novas tecnologias ou novos formatos, essa tecnologia tem hoje cada vez mais uma janela de oportunidade ou de lançamento de novas, que é cada vez mais curta. Mais curta, eu ia falar então, isso. A inovação está muito acelerada e isso cria também, e é importante você ter esse discernimento de tentar controlar um pouco a sua ansiedade quando você tem curiosidade, que você não vai saber tudo. Aliás, vai saber talvez muito pouco, se você não está disposto, não tem uma atividade, uma função que você vai ser muito específico. Uhum. Mas ela te dá uma ansiedade que você queira saber um pouco de tudo. Eu me recordo uma vez com um cliente... É o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Exatamente. Exatamente. E aí você canalizar aquilo, não como um desespero, mas como combustível para você tentar buscar essa informação. Eu me lembro, todo dia você acha, você vai lá, você estuda alguma coisa, vai lá no YouTube, vê um vídeo, você pega um texto, lê à noite, pega um livro. Hoje você tem a inteligência artificial cada vez mais acurada para você, de fato, trazer informações e você conseguir buscar aquilo que você está procurando. Mas eu lembro uma reunião uma vez, num grande varejista, né? E a gente começou a vender, na companhia que eu estava, a parte de APM. Uhum. Né? Eu não sabia nada de APM, tinha que começar a me aculturar a respeito, estava lendo, conversando com o cara. Toda hora eu chegava lá para um engenheiro meu, traz aqui. Cara, me explica como uma criança de 5 anos. O que é isso? Né? Por que é diferente? Porque você tem que também fazer as perguntas. E aí o cara vai te explicando e você vai assimilando aquilo. E eu acho que aí um pouco dessa cultura um pouco mais aberta, essa cultura, talvez, essa formação um pouco técnica nesse sentido, você tem uma facilidade, talvez, de uma visão de compreensão, que você assimila rápido as coisas, talvez. Então, você vai assimilando, vai pegando aquilo e falei, agora eu estou manjando pra caramba. Uhum. Vamos lá fazer uma reunião com o cara, levei um engenheiro meu, a vendedora que estava junto lá, minha account manager, vamos lá fazer reunião. Quando eu já comecei a falar, não, porque assim, sabe? Aí o cara perguntou se mas isso é uma primeira vez que eu ouvi falar isso, alguns anos atrás, mas isso ele se adequa bem à minha esteira CI/CD, porque a gente está usando o Jenkins aqui. Cara, eu falei, ferrou. O que é isso aí? Não sei nem o que é CI/CD. Mas como que você respondeu agora? Não sei nem. Você mandou aí eu sim. chamei o universitário que estava do meu lado para responder. Sim, mas ele pode explicar. Mas, cara, aquilo sai da minha cabeça dessa reunião, na hora eu volto, eu vou na internet, começo a olhar vídeo do YouTube à noite e falo, para entender não é possível, o que isso é. Só que isso foi uma das coisas que me marcou, mas tem várias, aliás, todo dia. Inclusive, quando eu tô falando com alguém, eu mesmo não faço nem ideia do que seja. Que é muito mais inteligente que eu, muito mais específico, e todo dia eu tô ouvindo algo novo. Nesse mundo de cyber, inclusive, é tremendo, os acrônimos e tal. Então, se você, todo dia que você ouve alguma coisa que você não entende, que você não tem clareza, se você não vota minimamente, se é aculturado, que aquilo precisa se aprofundar para que você saiba, todo dia você está aprendendo uma coisa nova. É verdade. Então eu falava pro meu time, quem é preguiçoso hoje em dia, a informação está disponível, você tem tudo aquilo que você precisa para poder trazer como bagagem de informação. E tem um negócio que eu acho que a pandemia também acelerou isso, né? Você tem uma geração, quem está comprando hoje é uma geração abaixo da gente, né? Quem hoje está comprando tecnologia, a maior parte, liderando esses times de tecnologia, começando a liderar os times de tecnologia, é uma geração abaixo da gente, né? Normalmente eles já nasceram já com esse mundo de informações, então é muito mais fácil. Um bom exemplo disso é quando você vai comprar uma TV. Você vai comprar uma TV, antigamente você ia lá num varejista que chama Fast Shop, que é quase um showroom, né? Ele vende espaço hoje, né, para as grandes marcas, mas você ia falar com um vendedor, você conhecia mais na TV do que o vendedor, porque você pesquisou. E isso acontece com os nossos clientes. Você pode ter certeza. Então, o mundo está bem diferente, ele está muito mais rápido. A gente precisa até diminuir e mitigar o que eu chamo de ruptura da comunicação. Muitas vezes, ele está trafegando muito no digital, quando traz para o meio pessoal, existe essa ruptura, se a gente não continuar nesse caminho, nesse formato. Acho que, fazendo um paralelo que você comentou, acho que é muito importante.
com as estruturas de vendas, que eu sempre falava do time de vendas, ou seja, é difícil você engajar com um cliente hoje, né? Porque as vendas em si têm mudado rapidamente em função, principalmente em tecnologia, mas em geral mudou muito pelo acesso à informação. Quer dizer, por mais que você também tenha informação, e por isso é importante você estar up-to-date, o comprador, ou quem está comprando do outro lado, também tem muita informação a respeito de você e dos outros. Né? Como é que você gera uma relevância, uma empatia com esse cliente, ou traz uma relevância que faz sentido ganhar confiança? Tem várias coisas que vêm junto nesse processo de venda. Se você, de fato, não traz algo que, de fato, é importante para ele. Né? As pessoas estão procurando maximizar o seu tempo com algo que são relevantes. Né? Então, é evidente que o relacionamento sempre é importante, sempre será importante. Né? Mas eu acho que o relacionamento hoje em dia, na minha visão, ele já não vende. Ele te abre uma porta importante para você ter o acesso. É isso aí. Mas a venda, você precisa entregar um valor. Porque hoje você tem uma abundância muito grande do ponto de vista de tecnologia. Como eu falei, a tecnologia está disponível. Ainda mais em segurança, porque existe um overlap em quase enorme, tudo, cara. Todo mundo briga com todo mundo, né? Então, ou seja, você tem um overlap. Esse overlap você tem porque a tecnologia está muito disponível para todas as empresas. Quer dizer, quando você tem hoje um grau, uma abertura ou um lançamento de algo que eventualmente você faz com o seu novo produto, esperando que alguém não tenha, essa janela cada vez está mais curta. Antigamente você lançava uma novidade, eu me lembro, demorava anos para um concorrente ter. Você durava por muito você tempo, tinha uns oceano azul ali enorme. Hoje em dia essa janela é curta, em 3, 4 meses todo mundo tem aquilo mais ou menos que você faz. Então, quando você olha do outro lado quem está comprando, é muito difícil. Para ele, inclusive. Então, como é que você, para criar uma relevância, você precisa ter um nível de conhecimento que você leve para ele, e o tempo é muito escasso também, mas o que de novidade você está trazendo para esse cliente? O que eventualmente, quando ele acaba de encontrar com você, ele fala, poxa, eu encontrei com o Machado, quando a vez que eu encontro com ele me diz uma coisa que eu não sabia. E não é fofoca, hein? Às vezes até é, mas... Né? Tem também, né? É importante. Ele também tem seu valor, né? Mas... eu acho que essa relação, o cara fala, ele me traz valor. Então, isso engaja as pessoas, dizem assim, tipo, poxa, sempre quando eu encontro, ele me traz uma informação, ele me traz um dado, qualquer que seja ele, que me ajuda a fazer meu trabalho um pouco melhor. E isso você só consegue levar para ele à medida que você faça a sua lição de casa, né? Estudando sobre vários aspectos que você vai conversar e tem um propósito claro. Então, esse processo de venda mudou muito, as tecnologias são muito próximas. Quem diferencia é como você engaja com o teu cliente, não mais da perspectiva do seu produto para o problema do cliente, mas sim do problema do cliente para o seu produto. Isso sempre foi dito a vida inteira, bom de venda, é importante você entender o problema do cliente. É verdade. Mas eu acho que talvez isso, cada vez mais, porque o seu produto, ele já sabe, ele já te pesquisou. Já olhou. Agora com inteligência artificial mais ainda, ele já comparou. Todo mundo tem um Gartner, um IDC para dizer que é seu. Então, no final do dia, o cliente fala assim, legal, todo mundo vem aqui e fala que está no Gartner, fala que todo mundo faz... Todo mundo é líder. Todo mundo é líder. Que resolve o meu problema? Se eu tenho overlap de solução, se eu tenho... Como é que você me traz? Então, isso é importante, eu acho que vem muito do preparo, da curiosidade, você entender isso antes, se preparar para levar esse... Legal. Preparar para levar esse... Legal. E já entrando nesse... Você citou, né? Quando você estava falando de APM, né? Você falou, me explica para mim como se fosse uma criança de 5 anos. Então eu vou te falar a mesma coisa, né? A Cato é We Are SaaS, né? Esse é o slogan da Cato. E realmente a Cato é SaaS. Eu vou emendar aí numas 2 perguntas. Explica pra gente como se a gente fosse uma criança de 5 anos ou como se eu fosse o seu pai. Explica pra gente, e já emendando, né? Além da gente falar um pouco de SaaS, o que é SaaS em si, existe muito o que você comentou, todo mundo, a janela é muito curta. E muita gente copia ou então vai muito no conceito, né? SaaS é um conceito. Por que realmente Cato é SaaS verdadeiro, né? Então, se puder explicar para a gente isso, acho que é legal, porque todo mundo que vai assistir tem um entendimento de SaaS, porque um fabricante contou desse jeito, outro fabricante contou daquele jeito, mas nunca é o SaaS real de como ele nasceu, né? Eu acho que o SaaS em si realmente tem um buzzword, né? Que começou em 2019, com o Gartner criou esse conceito do SaaS, que nada mais é do que você juntar genuinamente tudo aquilo que era a infraestrutura
de acesso do SD-WAN, que vinha do SD-WAN, com controle de banda e de qualidade desse acesso. Num acesso que hoje ganhou muito mais resiliência, que é o acesso à internet, né? Substituindo um pouco do que era no passado os MPLS, os links dedicados, junto com toda a parte de segurança que você consumia essencialmente baseados em hardware, em firewalls, em outros equipamentos que eram baseados em hardware, que foram para a nuvem, né? Então, explicando um pouco para o meu pai, eu diria o seguinte: olha, o que a gente vende é uma solução de segurança, né, que você consome na quantidade que você precisa, quando você precisa, aonde ele te dá uma série de informações cruzadas, tá, de vários parâmetros de segurança no mesmo lugar, tá, garantindo desde o acesso, com uma boa performance no acesso, como também no tratamento dos dados que você tem no ambiente de nuvem, em qualquer lugar que você esteja. Então, acho que como conceito é um pouco isso. Eu acho que o SaaS, de certa maneira, ele está ganhando um corpo ainda do ponto de vista de adoção, né? Se você vê um pouco onde a gente chegou no SaaS, a gente saiu muito, você tinha as estruturas, vamos dizer, tradicionais de segurança baseadas em hardware, que tem até hoje, muito importantes. Mas na medida que o mundo, nos últimos 10 anos, foi se transformando, e as aplicações passaram a ser muito menos norte e sul entre escritórios, entre filiais, e começou a ser muito mais norte e sul, né, não leste e oeste, porque veio o advento de... A cloud começou a chegar com aplicações, muitas aplicações foram para a cloud. As aplicações SaaS começaram a tomar muito corpo. Então, você tem grandes aplicações de SAP, de SaaS, de Salesforce, DocSign, tudo foi no modelo para a cloud. O perímetro não existe mais, né, cara? O perímetro ficou minimizado. Eu acho que ele existe, mas ele ficou minimizado do ponto de vista de importância e a aplicação foi para a ponta. Quando veio o Covid, isso acelerou muito mais, de uma maneira muito abrupta. Aí os funcionários também saíram das redomas, dos castelos murados do firewall e foram para uma nuvem. E uma nuvem que pode ser da internet, uma nuvem privada, quer dizer, mas saíram desse território. Então, quando você teve esse movimento de mudança, quer dizer, de fato, a questão, o perímetro aumentou muito e ficou muito mais complexo. E aí você precisa, de fato, começar a mudar, fazer a transição de como fazer essa segurança. Isso também, com isso, teve a transição que a gente começou a querer ter um pouco mais de performance nos acessos, e aí teve muito fortemente o movimento de grandes empresas trazendo soluções de SD-WAN. Então teve um boom do SD-WAN 7, 8 anos atrás. Depois começaram a vir empresas trazendo o Firewall e juntando com o SD-WAN, com aqueles UTMs que tiveram muito sucesso, aí 5, 6 anos atrás também, né? E isso começou, de fato, a fazer uma certa união do acesso com a segurança, e tiveram empresas que começaram a entender, não, eu vou começar a jogar todas as aplicações, todos os meus serviços direto para a nuvem, né? E eu acho que o SaaS, esse movimento de empresas que vieram, muitas empresas vieram desse mundo on-premise de SD-WAN, estão seguindo para incorporar aplicações de segurança no seu portfólio, e outras empresas que nasceram um pouco em nuvem e estão querendo trazer esse mundo de infraestrutura, de acesso, né, que é, no final do dia, aquilo que o Gartner chamou de SaaS, que é a junção desses dois mundos. Então, eu acho que agora o mercado está começando a ficar mais maduro e tende a acelerar os próximos anos, de acordo com os órgãos aí, de pesquisa, estão vendo, de fato, o nível de adoção para o SaaS vai ser bastante grande. É o futuro, então? Ou já é realidade? Eu acho que ele, como conceito, eu acho que ele é realidade. Muita gente fala do SaaS. Mas implementação e adoção... Implementação no SaaS, eu acho que como uma característica que estão se comentando, que vai trazer benefícios do ponto de vista de operação, de reduzir complexidade, porque esse movimento que aconteceu nesses 7, 8 anos que veio vindo, e somente depois do Covid, com essa saída para uma área com perímetro mais ampliado, trouxe uma complexidade tremenda para os ambientes de TI. Consequentemente, muito mais empresas de tecnologia de segurança vieram para o mercado, cada uma delas trazendo uma série de features importantes, mas que está trazendo para o ambiente do cliente final um ambiente caótico de gerir, né? Muitas de integrar ferramentas, muitas soluções. Trabalham por silos, é sempre complexo. Tem estudos que mostram hoje que mais de metade das empresas tem mais de 40 vendors só de segurança. Uau!
para gerir. Então, você imagina, sempre vai ter um black box para fazer essa integração. Como é que você trata esses dados quando a gente fala que o mundo é um mundo de dados para correlacionar eventos? É extremamente difícil se fazer isso. Então, eu acho que nesse sentido, essa complexidade tem trazido para os ambientes repensar esses ambientes atuais de tecnologia. E aí tem vindo esse conceito da plataformização para vários aspectos. Plataformização para cloud, para o endpoint, para tudo, né? Todo mundo está transformando tudo em plataforma. Para networking, para facilitar. E por que o Cato é SaaS puro, né? Por que o slogan, né? Eu queria fazer referência a isso, ao We Are SaaS, porque eu acho que tem uma... foi o que você falou, tem um buzzword aí que todo mundo está utilizando e muitas vezes não é verdadeiro, não é original, né? Então a gente precisava talvez reforçar um pouco isso. Eu vou até dar um passo atrás antes de chegar nesse ponto, dizer quem que é a Cato, né? E a Cato, eu acho que é um pouco dessa visão de alguém que conhece muito essa transição, que é uma pessoa chamada, um engenheiro israelense. A Cato é uma empresa israelense, chamado Shlomo Kramer. Esse engenheiro, que foi das Forças Especiais de Cibersegurança do Exército Israelense, em 93 ele criou o que na época era o grande firewall, o Stateful Firewall. Ele foi o cara que criou com um sócio. E essa empresa, esse firewall, que depois foi chamado de Firewall One, foi o firewall que deu o pontapé inicial para a criação da empresa chamada Checkpoint, uma empresa muito conhecida no mercado. Foi uma das grandes empresas precursoras aí do firewall, né? Que era quase que era um sinônimo de firewall, Checkpoint, muitos anos atrás. E ele, depois desse mundo, ele foi um cara que investiu na empresa chamada Palo Alto, foi um dos primeiros investidores, foi do conselho, também uma empresa muito importante no segmento de firewall. Saiu, vendeu a parte dele, o mercado, em um dado momento, estava procurando já aplicações de firewall em web, porque o mundo já estava nessa transição para web. E ele foi lá e criou um firewall de web que depois foi chamado de WAF, solução de WAF, e criou a empresa Imperva, também conhecida, além de outras empresas. Então ele criou... O cara é ruim, hein? Eu acho que ele conhece um pouco do que ele... bem pouco, hein? Então você vê como ele foi fazendo a transição. E aí chegou em 2015, então a Cato já tem 10 anos, né? Em 2015, ele com outro sócio, que tinha muito conhecimento do ponto de vista de infraestrutura, para criar redes de networking baseadas em software, né? Se juntaram, já nessa visão de que o mundo estava transicionando muito mais norte-sul, não mais leste-oeste. Falou, olha, o mundo e a complexidade que a segurança está trazendo não está mais no hardware, porque o hardware traz uma série de limitações de crescimento, de ampliação, de novas funcionalidades, que é difícil para gestionar hoje o que eu tenho visto. E eu conheço desse ambiente. Ele falou, eu vou criar o que talvez fosse uma inspirada um pouco na AWS da segurança. Então eu vou criar uma empresa que vai ter um networking, uma rede, um backbone próprio no mundo inteiro, para que eu possa realmente controlar ele e ser muito performática do ponto de vista de acesso. E vou começar a botar soluções de segurança dentro desse network. Então, aí foi um pouco desse crescimento aí do SaaS. E isso, de certa maneira, veio ao longo do tempo, quando o Gartner tomou a decisão dizendo o seguinte, olha, está muito complexo, está muito difícil, o mundo está transicionando muito para cloud, flexível e tal, nós precisamos criar um quadrante mágico. A gente entende que o futuro da aquisição do ponto de vista de segurança, pela complexidade e tudo, vai ser em cloud. E eu acho que a gente deveria fazer um quadrante mágico que fosse quase uma fusão entre o que é o SaaS, que é o SD-WAN e o SSE. Então, eles criaram em 2019 esse quadrante mágico do SaaS. E eles criaram isso, e o Gartner comenta isso, diz que foi criado isso baseado num benchmark, numa visão de mercado de uma empresa que fazia já isso exatamente da maneira que eles entendiam que deveria ser o SaaS, que era a Cato. Em 2019, a gente já fazia toda a parte de infraestrutura de acesso, com toda a parte de segurança na nuvem, com um único portal, com a única integração, com realmente a correlação de todas as informações de segurança ali dentro. Ele falou, ó, desde lá a gente tem sido aí colocado como líder no Gartner, mas aí veio, por isso que a gente tomou esse slogan, né, se apropriou desse slogan dizendo We Are SaaS, porque de fato a gente, de certa maneira, foi
o precursor, vamos dizer, ou foi a inspiração aí no que o Gartner tinha de visão, a Cato já fazia. Legal. Então, pô, isso é muito legal. Eu volto a falar, a solução é muito interessante, a maneira que cota, o que você pode implementar depois, você não necessariamente precisa já chegar com a solução completa, você pode ir implementando ao longo do tempo. Realmente é muito interessante. Entrando um pouco mais, aí vamos falar um pouco para os nossos parceiros, né? Que boa parte do nosso público são os parceiros. Os parceiros, eles querem saber qual que é o parceiro ideal para a Cato, né? Eu acho que isso é importante. E por que o parceiro tem que mergulhar no mundo Cato aí de vez, ou ganhar dinheiro? Como que isso passa pela sua estratégia, já que você está construindo a Cato no Brasil, né? Como passa pela sua construção dentro da Cato? Olha, a visão da Cato, chegando agora no Brasil, e a gente está começando e, enfim, está tendo um feedback extremamente importante. Nós tivemos agora no Mindsec, talvez alguém teve conosco lá, e quando de fato a gente coloca a visão do que a Cato está entregando, não a visão, mas o que a gente entrega, a Cato tem mais de 3.500 clientes no mundo, empresas muito grandes, de todos os segmentos. A gente já hoje conecta 50 mil sites conectados na plataforma da Cato no mundo inteiro. Né? Nós temos 90 POPs próprios no mundo todo. Próprios, quando eu digo, a gente hoje faz todo o controle da infraestrutura, do tráfego que passa dentro desses POPs, toda a otimização TCP/IP que você tem dentro desse tráfego é o que a Cato faz, isso é único no mercado. Nós temos mais 1,5 milhão de usuários ETNA já conectados na rede todos os dias. Então, realmente, já é uma rede muito robusta, né, que traz esses parâmetros aí de qualidade. E o que a gente agora precisa é, de fato, uma rede onde a gente está trabalhando fortemente, numa rede estruturada de parceiros que tem um conhecimento na área de cibersegurança, que também tem um conhecimento na área de network. É importante essa fusão, porque eu acho que essa visão integrada para o cliente final, do ponto de vista de proposta de valor, é importante que eles saibam encontrar esses dois elementos que compõem o SaaS, né? Do ponto de vista de infraestrutura de acesso, mas também toda a parte de segurança. Então, hoje o que a gente busca é isso, são grandes parceiros que tem no Brasil, conheçam muito a parte de segurança, têm uma boa visão do que é a infraestrutura de rede, né? Que tenham grandes presenças hoje nas capitais, né? E que possam estar junto conosco nesse processo de crescimento. Como você falou, é um processo, acho que nós estamos no início de um ciclo, né? Muita gente diz, eu tenho SaaS, como conceito, eu acho que muitas empresas têm SaaS. Se você pensar que SaaS é um SD-WAN, que é um firewall na nuvem, que é um DNS na nuvem, que é um CASB, um DLP, grandes empresas falam, eu tenho tudo isso. Acho que o grande problema hoje, que é o que a Cato quer resolver, é ter isso de uma maneira muito menos complexa. Porque ele tem isso com 7, 8, 9 vendas, 10, 12, 15 telas. Que muitas vezes nem funciona, né? Que não se integram, onde você não usa todos os recursos, né? Porque um dos grandes problemas que eu vejo hoje do ponto de vista de segurança é que o mercado ainda compra point solutions. Né? E é natural, uma transição, você compra aqueles vendas que você gosta das soluções pontuais. Mas o que é curioso, e eu via isso na outra companhia que eu estava, você vendia um PowerPoint com uma série de recursos excelentes. Mas o dia a dia, a complexidade desse ambiente para você implementar esses recursos são tal que você não implementa. Então você vende, ele compra um PowerPoint e você implementa alguma das funcionalidades. Você nunca implementa o PowerPoint. E eu entendo do ponto de vista da perspectiva do cliente dizer, poxa, no final do dia eu não implementei tudo. É verdade. Mas no final do dia, a grande maioria hoje das soluções, assim, ele integra capacidade, que realmente tem, integra para ele resolver o problema. Ele tem que começar a entender no detalhe cada um dos produtos. Você imagina que você está falando de 40 vendas. Tem que entender no detalhe de cada um dos produtos. Tem que habilitar cada um dos produtos. Tem que ver essa integração que tem entre os produtos. Isso é muito complexo e a grande maioria não faz. Né? Você continua estando vulnerável e fala, mas eu comprei todas as soluções, eu continuo estando vulnerável. Né? Evidentemente, tem os aspectos que são aspectos do usuário, que é muito importante. Tem outras questões nesse emaranhado, não é uma coisa tão simples. Mas quando você olha do ponto de vista puramente de como você liga com a tecnologia, hoje dentro dos ambientes das empresas, essa é uma complexidade importante que, de certa maneira, a Cato vem
com essa proposta de tentar ajudar. Então, você sai do ambiente que eu falei, eu tenho SaaS, mas você tem um SaaS com 7 ou 8 vendors, você tem SaaS com 15 telas, você tem SaaS com uma série de funcionalidades que você não habilitou, porque você desconhece, porque você não teve tempo. Você tem SaaS, que muita parte dela está baseada em hardware, que você tem que abrir janelas, que o negócio nunca te deixa fazer. Então, você tem limitações, não porque o time de segurança não conhece, mas o contexto da empresa é mais complexo. As áreas de negócio influenciam. Você não deixar fazer o número de gemudos que você deseja fazer, você não faz. Né? Você tem áreas que você precisa estabelecer e criar novos modelos de assinatura, de IPS, que seja, ou de CVS, de gestão que você não faz. Então, você vai criando, com tudo aquilo que você adquiriu, você vai criando um ambiente ainda inseguro, na perspectiva das soluções. Então, o que a gente vê como um partner é o partner que possa ajudar o cliente nesse sentido. Quer dizer, conseguir mostrar para ele quais são as vantagens que tem, de fato, uma empresa como o Cato, que entrega um SaaS puramente em nuvem, que você vai ter elasticidade, você não vai ter que comprar uma caixa, que hoje eu tenho que comprar uma caixa para suportar a VPN de 10 mil usuários. Tá, mas você só tem 6 mil. Não, mas eu tenho uma projeção aqui de negócio, que o meu negócio vai crescer daqui 3 ou 4, 5 anos. Você tem que tentar adivinhar quanto sua empresa de fato vai crescer. Né? Com um budget que é agora só para 6 mil, mas eu vou tentar encaixar 10 mil. Né? Ah, mas não deu para encaixar no meu budget, então eu coloco só os 6 mil, 7 mil, porque não deu os 10 mil. Só que aí a sua caixa amanhã, o seu negócio começa a crescer, você fez um investimento de algo que você vai ter que revisar com 1 ou 2 anos. Então, a preservação do investimento também é um problema quando você olha do ponto de vista de FinOps. Como é que você tem que, ao longo do tempo, fazer seu investimento e perdurar o investimento que você fez e fazer ciclos realmente de investimento que sejam mais compatíveis com o crescimento e da utilização que você realmente vai fazer, que é a beleza da cloud. Legal. Né? Eu acho até que o mercado está muito mais maduro do que o próprio movimento de AWS, GCP e outros que vieram. Eu acho que a gente teve essa mesma questionamento lá no passado. Exatamente. Há 3, 4 anos atrás estava todo mundo dizendo, não, cara, é muito mais caro, mas só que o pessoal não estava entendendo, quer dizer, e você todos acha os benefícios que vêm junto. Que o cliente já entende e o canal já entende isso, não? Porque eu vejo com uma certa... Parece que o canal, não todos, né? E o cliente, às vezes, não tem essa maturidade de colocar tudo na mesa. Porque Cato, você tem escalabilidade, flexibilidade, são coisas diferentes, tá? Você pode ter um flexível, escalável, é simples de gerenciar, isso é uma baita oportunidade até para, muitas vezes, o canal que presta serviço de gerenciamento de segurança dentro do cliente, você tem tudo numa tela ali, você está tudo ali, então você gerencia com muito menos gente, você sobra recurso, e a gente sabe que hoje head dentro de uma área é muito caro, né? Sobra recurso e de uma maneira muito simples para a gente. Você entende que falta ainda essa maturidade? E aí eu acho que depois você vai emendar, acho que num papo, né? Que deve ser ICP, né? Porque o Emerson ele sempre vai nas perguntas qual que é o cliente ideal aqui para a gente definir essas coisas, mas deixa ele chegar lá. Mas o cliente está maduro e o canal está maduro para isso ainda? Eu acho que estamos num processo, né? Tá. Como eu te falei, acho que é um processo. Eu acho que é um processo importante agora. Acho que, minimamente, tanto os clientes, parceiros, têm que estar olhando isso com muito carinho. Porque não sou eu que estou dizendo. Se você olha os agentes de pesquisa, de mercado, você pega hoje no mundo e os próximos anos, a projeção de crescimento de investimento em segurança é na ordem de 10%. Né, de crescimento, 10,5%. Quando você olha a projeção para SaaS, ele está em 21, 22%. Então, isso mostra o seguinte, o crescimento do ponto de vista de implementação de SaaS está o dobro do crescimento das implementações de segurança vai ter ao longo do tempo. Né? Então, isso por si só... Aí, hein, cara? Já é um belo corte. Isso, de fato, já é um belo dado para que as pessoas minimamente parem para olhar e entender como é que a gente, de fato, pode entregar isso, como o cliente pode olhar isso como, de fato, uma saída para reduzir a complexidade que ele tem hoje, né? E ir no caminho da plataformização, avaliar os vendas que tem disponíveis no mercado e um caminho que tem que ser trilhado, porque eu acho que isso vai acontecer. O Gartner tem um dado que hoje mais ou menos 13% a 14% no mundo todo tem implementação de SaaS, mas SaaS full, não esse SaaS que eu te comentei, que é um patchwork de soluções integradas, aquele SaaS integrado, único, com uma única tela para você gerenciar. Entendi. 12% a 13%. Ele está dizendo o seguinte, que o mercado em 3 anos, 50% das empresas vão estar nesse SaaS modelo full, tá? Integrado. E que 70% das empresas que têm SD-WAN deveriam comprar o SD-WAN integrado com segurança.
tá? No modelo SaaS, 70%. Então, esses são dados bastante relevantes que mostram, de fato, esse shift que vai acontecer no mercado atual, que vai levar para o dobro de crescimento médio que as empresas de segurança estão projetando, que o mercado está projetando. Muito legal. Então, só isso eu acho que é uma grande oportunidade para você, que é um parceiro, olhar com carinho essas soluções. Agora, tem complexidade, como você comentou, porque naturalmente, aí volta aquele tema da curiosidade, de como é que você entrega algo novo para o seu cliente, e a gente faz o cliente ser desafiado. Eu acho que é nosso papel como vendedor, como os integradores, desafiar os nossos clientes é o seguinte: você vai comprar a última solução, você vai fazer um refresh do teu Firewall, você vai fazer uma mudança, mas pensando exatamente como você comprou 5 anos atrás. Tudo mudou, né? Que é um ciclo contábil, vamos dizer, para você depreciar um ativo baseado em hardware, ou se de fato vai trazer para ele uma novidade e vai fazer ele questionar. Porque normalmente todo ser humano vai buscar um tipo de solução já conheceria, é natural isso de qualquer um outro. Eu acho que é nosso papel, né, dado esses monte de elementos mostrando que o mercado vai ter uma evolução, e dizer, vamos repensar e vamos fazer algo diferente para você e de fato, levar os atributos importantes, específicos para aquele cliente, não genéricos, mas sair da zona de conforto, e para isso você precisa... E eu acho que isso é legal pra caramba que você está falando. Antes de... Mais uma vez, nem vou antecipar, mas estou chegando ali. Eu acho que é legal porque, parceiro, esse é um momento interessante, porque muitas vezes você vai no cliente e é sempre o mesmo assunto. Então, quando você consegue ter esse pitch, falar do SaaS de verdade, você consegue ter discursos novos dentro do cliente. Você que vende outros fabricantes, você sabe que você vai registrar uma oportunidade, mas já está todo mundo registrado. Você pode ter certeza que com a gente é um greenfield que você tem de registrar a oportunidade de levar um pitch diferente para o seu cliente. O cliente muitas vezes ele busca isso, ele busca alguém que pode ser relevante para ele, que pode trazer uma tendência nova. Isso não acontece na maioria dos canais que já estão vendendo a mesma solução durante muito tempo. Estou falando de quem vende Firewall. As coisas mudaram, as coisas são diferentes, né? Next Generation Firewall já mudou, agora é o caminho SaaS. Você passa a ser visto como um Trust Advisor para esse cliente. É muito importante. É aquilo que eu te falei. Qual a novidade que você está levando para o cliente? Na hora que ele sair daquela reunião, ele fala, cara, não tinha pensado nisso, mas realmente, o cara está me provocando aqui, eu vou comprar igual que eu sempre comprei e vou continuar tendo os mesmos problemas que eu sempre tive. Né? É isso aí. Qual que é a novidade? Qual que é a transição? Como é que você, parceiro, pode me ajudar a fazer essa transição, levar isso para o cliente, tem que ajudar ele a pegar na mão dele. Mas, de novo, como a gente tinha comentado, é o que você falou, o cliente e o parceiro precisa se interessar em entender, e lógico que no início do processo tem um processo de catequizar, de certa maneira, e forçar um pouco, porque quando você fala em plataformização, você está integrando tudo numa única plataforma, você tem que fazer uma discussão com o cliente muito mais holística. E, naturalmente, o teu cliente vai te puxar para discussões específicas. Não, mas eu quero esse Firewall. Mas como é que você faz? Porque o parâmetro de comparação ele vai ser aquilo que é conhecido. É verdade. Cabe a nós, como fabricantes e como vocês que estão representando novas vendas, fazer essa sugestão. E por isso precisa conhecer. E aí volto de novo na questão da intenção, de você fazer diferente e estudar um pouco o ambiente, de poder fazer uma discussão com ele. Eu entendi que você quer agora você quer trocar um VPN, mas como é que você pensa na perspectiva não do produto, mas do problema do cliente? E aí dizer o seguinte, trilhar, me conta um pouco do seu problema no dia a dia. Você tem vários firewalls distribuídos? Tenho. E como é que você faz a gestão de segurança? Como é que você faz o patching hoje, que é um dos grandes problemas hoje em qualquer solução de segurança, ou qualquer solução de infraestrutura que você tem hoje em dia? Nessa empresa que eu trabalhei, a gente vendia outros equipamentos, e você tem um dado. Quando você ia para a área de suporte, mais de 75% dos chamados que eram abertos não eram para o problema do hardware, eram para o problema do software. Era um problema do software por quê? Porque ninguém atualiza. Ninguém faz a gestão da nova versão, ninguém faz a atualização que tem uma vulnerabilidade de segurança. Isso é a brecha. A brecha que um grande player de EDR teve há alguns anos atrás, atualização. Bom, por falar em brecha, eu preciso interromper vocês aqui pelo seguinte, eu estava esperando alguns ganchos aqui, justamente para falar do nosso CatoFix, né? É verdade. Muito importante.
porque o que é o Cato Fix, ô parceiro? Você que está assistindo a gente, estou fazendo ele aparecer aqui na mesa agora, esse cara aqui. Bom, pensando em como que a gente apresenta essas características, né? E como identificar até oportunidades aí com seus clientes, a gente criou de forma lúdica esse medicamento aqui. Na verdade, é um chiclete que tem dentro, tem uma bula. Tem esse QR Code aqui que também está aparecendo na tela. Vai te direcionar para uma landing page. Lá a gente tem o Dr. Easy, nosso mascote em forma de doutor. Ele te faz algumas perguntas muito importantes ali na hora de você conseguir identificar ali essa oportunidade, né? Lógico que depois cai ali para o nosso time da Tech, nosso especialista também vai te apoiar. Lembrando, a Tech é o elo entre o fabricante e você, canal, então a gente está disposto a te dar todo esse apoio aí. Bom, eu precisava fazer esse corte aí em forma de merchan. Boa, mandou justamente bem. Pra... Cara, esse é um negócio legal, né? Eu acho que teve um impacto legal o Cato Fix, né? É um remédio fake, né? Óbvio, aparecendo, né? Aqui de novo. Boa. Acho que é legal. E ele traduz muito bem, canal. Ele te ajuda ali no dia a dia a identificar essa oportunidade. E com o QR Code que o Emerson falou, puta, acho interessante. Foi bom, né? Essa sacada foi boa. Olha, foi bom ponto ser colocado, porque se você olhar aqui... Tá aqui, QR Code na tela, link na descrição também, seja do Instagram, do LinkedIn, enfim, aonde você estiver assistindo. Eu acho que é isso que a gente comentou aqui, pensar diferente. Eu acho que foi uma sacada e de novo, dou os parabéns para vocês aqui terem realmente pensado algo que é diferente, que é lúdico, mas ao mesmo tempo traz para o canal, até para o cliente final, de uma forma fácil e simples de você se aculturar, Verdade. De novo, buscar informação, né? E se preparar para o que nós estamos falando, para essa discussão, para essa transição, informação nunca é demais. Então fica de parabéns aqui ao Acate, realmente um grande sacada e fez muito sucesso lá no Mindsec. A gente apresentou para várias pessoas e estamos aí entregando para os parceiros. Não deixe de olhar e seguir o que a bula pede. Tomar ele 4 vezes ao dia, eu recomendo. Viu? Canal, se você tá disposto a receber essa novidade aí, deixa no comentário aí, me procura, eu sou o Emerson Lima da Tech, né? Eu vou fazer questão de mandar para você um Cato Fix, então... Mais do que isso, né? A gente tem feito blitz no canal, né? O que é a blitz? A gente faz um abafa, vai lá, treina o seu time técnico, treina o seu time comercial no pitch, depois a gente faz uma sequência de visitas, ombro a ombro ali com o seu vendedor para poder falar de Cato no usuário final. A gente deixa um system engineer ali durante um período na sua empresa para que o seu time de pré-vendas consiga entender, implementar melhor. E aí a gente leva o Cato Fix também. Né? Muito legal. A gente se aproxima do time de marketing, né? A gente está disposto a apoiar em como prospectar. A gente prospecta também para você, né? Então, a ideia de entregar leads qualificados também, ela também vale para Cato. É uma oportunidade muito interessante, eu diria. Vamos lá, vamos falar do ICP. Acho que isso é um negócio interessante, né? Entender aí qual que é o perfil ideal de cliente, né, para Cato. E dentro desse perfil, se você puder incluir aí qual que é o principal compare event, né, para quem não conhece, ali é a real dor do cliente, ali o que vai fazer com que ele preste atenção na solução e precise daquela solução, né? Qual que é hoje o cliente ideal para a Cato, né? De maneira geral, ou seja, o que a Cato se propõe a resolver? De novo, o SaaS é uma composição de várias soluções que, de certa forma, já existem no mercado. Né? O SaaS é um conceito, mas um conceito específico de ter tudo integrado. Então, como a Cato entrega um backbone próprio, que realmente é único no mercado, a gente não usa hoje infraestruturas de hyperscalers, como é muito comum usar, e a Cato controla isso e por isso tem um nível de performance muito interessante. Aliás, é um detalhe importante que também me chamou atenção quando eu vim para a Cato. Quando eu comecei a pesquisar, se você for aí no YouTube e pesquisar qual que é o Cato Networks Score, você vai ver o número. Ontem eu estava pesquisando isso numa discussão com um cliente, 93% é o NPS Score. Então, são os próprios clientes que estão dizendo o como é super alto. Se você hoje fizer aí com qualquer outro vendedor que você tenha, você veja a média, qual é o NPS score de cada um desses vendors. Então você vê que, de fato, a gente entrega um poder de qualidade extremamente alto, que reflete a satisfação do cliente. Então, essa satisfação vem um pouco. Como a Cato entrega tem o seu próprio backbone, controla uma série de aspectos. A gente hoje tem toda a solução integrada num único portal, que é único também. A grande maioria tem 3 ou 4, porque, enfim, foram integrações que foram feitas ao longo do tempo, de aquisições de empresa. A Cato não, ela é um único.
E o que ela se propõe a fazer é facilitar e melhorar o processo de governança e de TI, né? E aí, estou falando de governança? Num processo, numa venda e numa solução Cato, você nunca mais, vamos dizer, vai ter problemas de não atualização do seu hardware que está lá na ponta, porque você hoje, quando você vai fazer gestões de CVEs, por exemplo, né, que são lançamentos aí de índices maliciosos, críticos no mercado, que você tem que fazer hoje dentro do teu hardware, com a Cato, a própria nuvem da Cato, a gente faz para você. Você imagina todo o aspecto operacional que você deixa de fazer na ponta. Se você pega assinaturas de IPS, que você tem que baixar essa assinatura, verificar a assinatura, criar uma área de quarentena, avaliar o falso positivo e depois implementar, que demora às vezes semanas, em cada hardware que você tem, em cada site que você tenha. Você imagina como é penoso isso, e isso não se faz. Que entra naquela estatística que eu comentei, que as pessoas não fazem atualizações, porque tem complexidade para o ambiente para fazer. Com a Cato você esquece isso também. Porque a Cato faz isso automaticamente dentro do seu backbone e você já está atualizado, né? Você reduz drasticamente a questão dos patchings. Porque o nosso socket que vai no site praticamente não tem código lá dentro, é simplesmente para fazer uma conexão DTLS com a nossa nuvem. Você não tem... É mais com gerenciamento, é uma orquestração, na verdade, né? Você tira essa complexidade. Então, pensando no que a Cato faz, que é tirar a complexidade com todos esses elementos em nuvem, você facilita muito. Então, qual que é o cliente ideal para a Cato? É aquele que, de fato, hoje está lidando com muita complexidade no seu ambiente. Então, isso eu diria o seguinte, clientes que têm muitos sites, você pega grandes varejistas, você pega agências bancárias, você pega escolas, esse tipo de coisa. Legal. Né? Talvez, tipicamente, quem tem aí mais de 10 sites físicos, você tem muitos usuários de ZTNA que estão espalhados e viajam pelo mundo, você tem um grande benefício. Porque você, do ponto de vista do site, você tira a complexidade lá da ponta, não tem mais que fazer essa gestão do hardware, você tira o hardware da ponta e leva para o centro. E você tira, no caso de usuários remotos que estão viajando, em vez da pessoa ter que fechar uma conexão de VPN e vir a 250 milissegundos lá da Europa para fechar aqui no Brasil, você conecta no meu POP, nesse país que você tiver, em Nova York, por exemplo, a 4, 5 milissegundos, sai aqui em São Paulo a 4, 5 milissegundos no POP da Cato Brasil. Então, do ponto de vista de performance, isso traduz nesse NPS que a gente tem. Então, isso são performance e você tira a complexidade do ambiente. Então, eu diria que, de maneira geral, o cliente é aquele que tem uma complexidade nesse sentido. Por isso é muito importante o canal, a pessoa está discutindo com o cliente esse tipo de complexidade. Quantos sites você tem? Como é complexo para você fazer gestão de CVS? Você faz hoje a implementação de assinaturas de IPS? Né? Quantas consoles hoje você tem para as diversas soluções que você tem hoje para poder eventualmente correlacionar dados? Você tem um CIEM hoje, e sim realmente consegue pegar informações de todas esses stack de soluções que você tem. Então, todas essas são importantes informações para que a gente possa trazer e configurar o grau de complexidade que ele tem. Muito legal. Agora, se você tiver muitos casos e o cliente já tem 1 ou 2 sites, talvez ele não tenha complexidade que a gente está disposto e a gente, de fato, resolve. Então, eu diria empresas com M&A também é um negócio que compras, porque elas trabalham por silos. Super importante. Você quer estandarizar, claramente você tem um padrão de segurança de uma empresa. Né? Então você pega os laboratórios, que nos últimos anos tiveram muitas aquisições, hospitais e laboratórios. É verdade. E vem acontecendo ainda, né? Muito. Você traz uma rede de laboratório para dentro, ela tinha todo um outro aspecto de segurança. Como é que rapidamente você pluga numa rede do hospital, por exemplo, e já consegue implementar todas as regras de segurança que você já tem estabelecida? Com a Cato você vai fazer isso em horas. Porque é muito simples implementar, porque todas essas regras já estão em cloud, todas implementadas de várias soluções. Seja ela no CASB, seja ela no DLP, no DNS, no anti-malware, no Firewall, que é tudo isso que a Cato pode te oferecer. Muito legal, cara. Bom, mais uma vez, grandes oportunidades aí na mesa. Aí, bastante, né? hein, cara. Basta tem muita coisa legal, nos né? procurar. Enfim, querer saber mais sobre Cato, a gente está à disposição, né? Legal, e por falar em oportunidades aí, ô Frade, e aí a gente já está até caminhando para o final, né? Queria que você aproveitasse e falasse aí pro canal, pros canais que estão assistindo a gente, os decisores, os influenciadores, né? O que você enxerga aí de mais oportuno aí para eles, né? Com esse movimento com a Cato, né? A gente já tem até alguns canais muito interessantes aí que você gostaria de mencionar também, Sim. né?
Bola tá com você aí, velho. Olha, eu vejo alguns aspectos, talvez, aí, importante para você que é canal e está olhando como se posicionar em SaaS, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que, na minha visão, você tinha aí uma percepção, talvez, que quanto mais vendors você pudesse representar, melhor seria. Talvez, eu acho que agora, com essa transição para a plataformização e a visão integrada que o cliente busca, talvez não seja a melhor opção. E talvez para você seja muito mais difícil de você gestionar tantos partners, né, com tantos programas e com tantas certificações que talvez você tenha que tomar. É verdade. Eu acho que nesse aspecto a Cato pode ser muito interessante para você, porque você tem várias soluções numa única stack, né? Seja ela do Fire, o Casb, DLP, tal, numa única console, o que facilitaria para você ter uma ideia. A Cato não faz hoje nenhum custo, não tem nenhum custo de treinamento, todo o custo hoje é zero para você certificar os seus pré-vendas, o seu time de venda, né? Tu traz um custo mais baixo de aquisição para você da solução e começar a rampar, sendo que você tem um portfólio muito grande. Eu acho que do ponto de vista também de prestação de serviço, para você que é integrador, abre duas frentes muito importantes. Uma é SOC, né? Você fazer uma integração de SOC com muitos vendors, né? Ela pode ser complexa. Você imagina você ter hoje, na solução da Cato, com o próprio XOps, que a Cato entrega como se fosse um CIEM, ele é praticamente um SOC quase pronto para você, onde você pode trazer algumas outras camadas tuas, mas traz muito menos complexidade para você, parceiro, montar a sua estrutura de SOC. Tá? Além disso, você pode criar uma camada de serviço que é fazer o gerenciamento do acesso do SD-WAN, que muitos canais de segurança não têm essa infraestrutura como parte do seu portfólio. Quando você traz o SaaS, que é a junção, de novo, de SD-WAN com SSE, você pode trazer uma camada de gestão que também está no mesmo portal de informação e você pode estruturar de uma maneira importante e fazer um atendimento de primeiro e segundo nível para o teu cliente. Então, tem aí, na verdade, um vetor de serviço que você pode gerar para a tua empresa. E outra, eu acho que é o momento. Você está agora entrando nesse ambiente de SaaS, como eu te falei. SaaS é a tecnologia que vai crescer 2 vezes o mercado médio de segurança. Eu acho que é o começo de um ciclo importante, que se você se capacitar agora e tiver com pessoas que eventualmente estão olhando para frente, eu acho que é o momento certo, porque é uma janela de oportunidade para se posicionar nesse mercado, que vai ser um mercado que está acelerando e vai acelerar nos próximos anos que vem por aí. Brilhante. Muito bom. Ou seja, é um cara que já tem um SOC, ou então aquele canal que está querendo implementar um SOC, né? Que eu acho que tem muita gente ainda que não presta serviço, mas tem interesse. Então, Cato cai que nem uma luva para esse canal, né? Não tenho dúvida. Se você olha as pesquisas de mercado, mostram que o caminho para a redução das complexidades hoje tem a ver muito com plataformização, é um pouco que a Cato vem oferecer no ambiente de network, mas vem muito na linha de MSP, que é a terceirização de serviços para tentar diminuir um pouco a complexidade e gerir mais contratos. Quando você fala em MSP, a Cato tem um modelo de MSP para você que é parceiro e pode usar com multi-tenant e estruturar um SOC, se você não tem um SOC, como o Machado comentou, ter um SOC para eventualmente aumentar o nível de serviço que você entrega hoje para o cliente final. Legal. E, bom, você falou um pouco de certificação, né? Eu queria destacar aqui até que ela tem um time certificado, todo certificado. A gente tem os engenheiros que podem ajudar em POC, isso é muito legal. Pode ajudar seu time no POC, pode ajudar em pré-vendas, estruturar todo o processo. Cara, e eu queria entender qual que é esse papel da Tech, como você enxerga a Tech nesse ecossistema entre canais, usuários finais, Cato. Qual o valor que a gente agrega ali para você? O que é importante para o canal também olhar para dentro da Tech? Não, sem dúvida nenhuma, a distribuição tem um papel fundamental e a Tech, em particular, tem sido um grande parceiro nosso desde o começo da jornada da Cato aqui no Brasil. Eu nem estava, mas primeiro, como você falou, qual é o perfil de cliente, de parceiro, tem muito a ver com que tipo de parceiro a gente está trazendo. Certo. E claramente a gente viu na Tech trazendo parceiros que são muito relevantes no mercado de segurança, que estão muito alinhados na proposta de valor que a Cato pode trazer. Então você pega com grandes integradores que tem no Brasil, como a ISH, a Oakmon, a Solo Iron, também muito importante, a Nava, tem alguns grandes parceiros que já estão com vocês. Já estão migrando, né? Migrando com vocês, né? E já representando o Cato, junto com o Tech. Acho que isso é uma característica importante, entender aonde o vendedor quer ir e, de fato, recrutar os parceiros que são importantes e relevantes, que possam ajudar nessa jornada.
Acho que o outro aspecto é estar muito junto com o canal. Isso eu percebo muito na Tech, muito junto com o canal nesse sentido, botando um time de vendas próximo, né, ajudando a fazer a formação dos clientes, essa questão aí da caixinha aqui, que são elementos que ajudam mais rapidamente o canal a poder estar pronto e começar a performar no mercado, né, ter certificações e fazer as blitz, que a gente começou a fazer com vocês, foram muito bem sucedidas, a gente teve um feedback importante dos canais, e realmente está... E esse é um trabalho contínuo, né? Ou seja, a solução é relativamente nova, os clientes têm que entender. Como a gente falou aqui ao longo do podcast, você tem curiosidade, está sempre tentando aprender todo dia, é importante. Então, estar junto, a distribuição estar junto com o seu canal todo dia, como um mantra, fazendo ele crescer, estando mais pronto para poder trazer negócios e gerar receita, eu acho que isso são características importantes que a gente tem visto aí com vocês na Tech, tem feito muito, estou muito contente com isso, a Cata está muito contente de estar com a Tech. Obrigado, fico feliz. Muito legal, cara. Bom, Frade, em nome de todo o time da Tech aqui, nossa, muito obrigado, cara. Um papo maravilhoso aqui com a gente. Eu que agradeço aí. Brilhante, Emerson. toda a confiança da Cata aí na Tech. Você chegou até aqui, muito obrigado. Se não é inscrito ainda, que não seja por falta de links e pedidos, né? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não ficar de fora, né? Não perder essas novidades que a gente vem trazendo para você aí. Você é do mercado de cibersegurança, DevOps, infraestrutura, esse aqui é o seu podcast. Frade, mais uma vez, obrigado. Machado. Valeu, obrigado, Frade, foi muito bom. Valeu, pessoal, obrigado por ter assistido aí. Um abraço, muito obrigado. Valeu.